Olá pessoal, continuando aqui a corrigir o trabalho 2 de vocês. Os exercícios 4 e 5 envolviam potenciação com radiciação, né? Ou seja, envolviam potenciação com expoente fracionário. Este tema de potências com expoente fracionário, vocês estudaram na atividade 19, quando eu pedi para vocês estudarem a página 33 do livro de vocês, potências com expoente fracionário, certo? Então, vamos recordar aqui. Então, o que este texto fala? Que a gente já viu que se B elevado a algum valor é igual a A, então B é igual a raiz enésima de A. Ou seja, elevar a uma potência é a operação inversa de calcular a raiz com este índice da potência, certo? Então, o que é que ele está explicando? Como que eu escrevo como potência quando eu tenho esta situação assim, por exemplo, raiz quadrada de 7 elevado à sexta potência? Eu calculo da seguinte forma: o que está como expoente fica no numerador e o que está como índice vai para o denominador. E então, eu escrevo isso como um expoente, uma potência com um expoente fracionário. Então, o que vai no expoente aqui é uma fração, certo? Então, sempre tem que lembrar disso. O que é potência vai para o numerador e o que é índice da raiz vai para o denominador, certo? Lembrando disso, gente, vocês conseguem fazer todos os exercícios. Então, aqui ele deu vários exemplos, ó. 5 elevado a 3 oitavos. Como é que a gente escreve em forma de raiz? O que está no numerador é potência e o que está no denominador vira índice da raiz, certo? E a base a gente conserva, ok? Aqui, 3 elevado a 2 sétimos. Como é que eu escrevo em forma de raiz? O que está no numerador vira potência e o que está no denominador é índice da raiz, certo? Aqui é a mesma coisa, só que aqui é o expoente negativo, né? Sempre que a gente tem um expoente negativo, a primeira coisa que a gente faz é transformar ele num expoente positivo, invertendo um número, certo? Que é a mesma coisa que isso. E como é que eu escrevo isso em forma de fração? O que está no numerador vira expoente da potência e o que está no denominador vira índice da raiz, certo? Então, ele resume aqui nessa formulinha, ó. A elevado a m sobre n é igual a raiz enésima de a elevado a m. O que está no numerador vira expoente da potência e o que está no denominador vira índice da raiz, certo? Lembrando dessa formulinha aqui, gente, vocês conseguem fazer tudo, ok? Então, vamos lá. Exercício 4. Escreva a raiz correspondente à potência dada e calcule o valor dela. Aqui eu coloquei um exemplo, né? 81 elevado a 1 quarto é a mesma coisa que raiz quarta. O denominador vira o índice da raiz e o numerador vira o expoente da potência. Como é 1, eu nem preciso colocar. Então, até aqui está certo. Mas na hora de calcular, eu digitei o valor do índice aqui. Então, o resultado não é esse. Como que eu calculo isso? Qual número elevado à quarta potência, ou seja, ele vezes ele vezes ele vezes ele, vai ser igual a 81? Bom, vamos pensar, 81 ele é múltiplo de 9, mas 9 ao quadrado é 81, não é a quarta potência. Então, ele é múltiplo de 3 também, não é? Vamos ver se é o 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, a raiz quarta de 81 é 3, certo? E tem A. Menos 32 elevado a 1 quinto. Como é que eu escrevo isso em forma de fração? Vamos lá. O que é? Eu vou ter uma raiz, eu vou conservar a minha base, certo? Agora, eu vou ver onde vão encaixar esses números aqui da fração. O que é o numerador vira o expoente da potência. Então, ia ser menos 32 elevado a 1.
Mas todo número elevado a 1 é ele mesmo, então não preciso colocar. O que está no denominador vira o índice da raiz. Então, menos 32 elevado a 1/5 é igual a raiz quinta de menos 32. E aí, a gente tem que calcular. Como é que eu calculo isso? Eu tenho que pensar qual número elevado à quinta potência vai ser igual a menos 32. Ou seja, ele vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele. Isso daqui tem que ser menos 32. Então, gente, ó, quinta potência, 5 fatores na minha multiplicação, certo? E tem que ser iguais, é o mesmo número, ok? Bom, deixa eu pensar. Se for um número positivo, vai dar positivo aqui, certo? Porque mais, com mais, com mais, com mais, com mais, mais. Então, aqui seria positivo, certo? Na hora de fazer a regra de sinais. Então, eu sei que vai ser um número negativo, certo? Por quê? Porque quando eu fizer a regra de sinais, eu vou ter menos vezes menos, sinais iguais, fica positivo. Aí eu vou ter mais com menos, sinais diferentes, fica negativo. Aí eu vou ter menos com mais, sinais diferentes, sinais iguais, fica positivo. Aí eu vou ter mais com menos, sinais diferentes, fica negativo, ok? E qual aí, bom, descobri o sinal. Agora eu tenho que pensar qual número elevado à quinta potência vai ser igual a 32. Bom, 32 é um múltiplo de quê? É um múltiplo de 2, não é? Vamos ver se é o 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, é o 2 mesmo. Então, a raiz quinta de menos 32 é menos 2. Ok? Não pode esquecer do sinal. Aqui, 4 elevado a 3 meios. Primeiro eu tenho que escrever aqui, eu vou conservar o 4, aí eu vou descobrir o que está no numerador vira expoente da potência e o que está no denominador vira índice da raiz. Então, aqui é raiz quadrada. Mas quando é raiz quadrada, eu nem preciso colocar, né, gente? Fica só assim, tá? Então, eu tenho que calcular a raiz quadrada de 4 ao cubo. Quanto é 4 ao cubo? É 4 vezes 4, que é 16, vezes 4, que é 64. Então, aqui é 64. E qual é a raiz quadrada de 64? Qual é o número que é elevado ao quadrado, ou seja, ele vezes ele mesmo é 64? É o 8, né? Porque 8 vezes 8 é 64. Então, a raiz quadrada de 64 é 8. Ok? No exercício 5, escreva cada raiz em forma de potência. Tá falando que é só para escrever, então nem precisa calcular, certo? E outra coisa é que este exercício é o contrário deste, né? Aqui ele deu uma potência e pediu para escrever em forma de raiz e depois calcular. Aqui ele deu em forma de raiz e ele quer que escreva em forma de potência. Então, vamos lá. Raiz cúbica de 8 ao quadrado. Eu vou conservar a minha base, que é o 8. E aí, eu preciso saber onde vai cada número aqui. Eu sei que quando envolve raiz e potência, vai ser uma fração, certo? Mas aí, onde vai cada número? Sempre o que for expoente fica em cima, no numerador. Sempre o que for índice da raiz fica embaixo, no denominador. Então, isso daqui é 8 elevado a 2/3. No item B, raiz quarta de 16. Aqui, 16 é a mesma coisa que 16 elevado a 1, certo? Então, eu vou conservar a minha base aqui. Bom, eu sei que é para escrever como potência uma coisa que tem raiz, então aqui vai ser uma fração. Onde vai cada número? O que está como expoente fica em cima no numerador e o que está como raiz, né, índice da raiz, vai embaixo no denominador. Então, isso daqui é 16 elevado a 1/4. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido tudo. Mas se ficou alguma dúvida, me perguntem, tá? Não fiquem guardando dúvidas, não, ok? Então, até o próximo vídeo.